Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aos nossos estudos, encerrando o plano de estudo doutorado volume 4, falaremos sobre rede de transporte no Brasil. Bem, a rede de transporte no Brasil. O Brasil é considerado um país continental. Por que um país continental? Devido à sua extensão, que abrange uma área de 8.510.294.914 km². Por esse motivo, é necessário uma ampla rede articulada que ligue os diferentes pontos do território nacional a fim de proporcionar um melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. Até a década de 1950, a economia brasileira era baseada na exportação de produtos primários. Contudo, o sistema de transportes limitou-se aos transportes fluvial e ferroviário. Com o desenvolvimento industrial, na segunda metade do século XX, a política de transportes concentrou os recursos no setor rodoviário, com prejuízo para as ferrovias, especialmente na área da indústria pesada de extração mineral. Como resultado, o setor rodoviário, o mais caro depois do aéreo, movimenta no final do século mais de 60% das cargas. Vale ressaltar que, para o país ampliar as exportações, importações e principalmente os investimentos estrangeiros, torna-se extremamente necessário que os meios de transporte ofereçam condições favoráveis aos empreendedores que exercem suas funções na economia. Para resolver grande parte desses problemas de transporte, de mobilidade de pessoas e cargas, principalmente no Brasil, criou-se desenvolvimento multimodalidade, ou seja, esse desenvolvimento de multimodalidade, onde a junção de todas as modalidades, ou seja, até determinado trecho, esse transporte desenvolvido por uma modalidade, depois pode ser uma outra modalidade de transporte e por último, para chegar até o ponto necessário, uma outra modalidade de transporte. Podemos observar que o Brasil de fato investiu bastante em rodovias, Então podemos observar aí assim sobre as rodovias estariam nessas linhas mais fininhas aí vermelhas, E o transporte multimodal, onde de certa forma conseguiu abranger grande parte do país. Aqui nós temos as ferrovias, Temos um trecho muito pequeno de acordo com a dimensão do país, mas na região sudeste, sul e nordeste ali, para escoar boa parte da produção que se desenvolvia aqui, As hidrovias, o Brasil, podemos observar que são muito pouco utilizadas, uma vez que essas em azul escuro seriam as hidrovias, Porém o Brasil tem um potencial muito maior, para se transportar, podendo facilitar até o transporte internacional, tanto importação quanto exportações, Alguns portos aí, espalhados pelo território, um grande excessivo, lembrando que o Brasil seria um dos países com maior potencial hídrico do mundo, Já o transporte multimodal, como eu havia falado, seria a junção de todos os transportes, onde determinado transporte era desenvolvido em determinado ponto, e a partir dali ligaria, por exemplo, a rodovia até determinado ponto, ligaria a ferrovia, da ferrovias a hidrovias e até os portos ou aeroportos para mandar para fora do Brasil. Esse seria o sistema multimodal, onde há uma ligação de todos os meios de transporte ali.
Falando sobre a condição do Brasil, né, novamente, o transporte rodoviário brasileiro é o meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e pessoas no país, né? Ou seja, importantíssimo para a circulação de pessoas e cargas. Toda essa importância veio desde o desenvolvimento industrial no Brasil, quando as políticas públicas da época priorizaram a construção de estradas para favorecer as empresas estrangeiras do setor automobilístico e promover a entrada delas no país. A expectativa era estruturar um modal rodoviário a fim de propiciar a construção de polos industriais de automóveis no Brasil, com o objetivo de ampliar a geração de empregos. Embora hoje a indústria desse setor empregue cada vez menos trabalhadores, né, em função de novas tecnologias fabris, né, esse seria o principal ponto-chave, né, onde, de certa forma, ali, assim, a cada vez emprega menos trabalhadores devido à automação, né, de máquinas que desenvolvem esse serviço aí. Também é importante entender que a ampliação das rodovias no Brasil teve como objetivo a integração das diferentes partes do território brasileiro. Esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando-se a construção da capital Brasília, né? Ou seja, de certa forma estavam querendo dispersar essa concentração industrial ali, construindo Brasília no centro do continente, né? Do Brasil. Assim, rodovias como Belém-Brasília, Cuiabá-Porto Velho e tantas outras tinham como preocupação estabelecer a ligação entre pontos e localidades até então desconectados. A grande crítica a essa dinâmica questiona a opção por rodovias, algo não muito recomendado para países em larga extensão territorial, principalmente como o Brasil. Lembrando que o transporte rodoviário só perde para o transporte aéreo, é o segundo transporte mais caro. Em geral, as estradas costumam ter um custo de manutenção mais elevado do que outros meios de transporte, como o ferroviário e o hidroviário, além de um maior gasto com combustíveis e veículos. Em virtude dos elevados custos da política neoliberal de redução dos gastos públicos em investimentos estruturais, iniciou-se a campanha de privatização das rodovias, que encontrou em seu auge na década de 1990, mas ainda ocorre atualmente através das concessões públicas. Mesmo com as privatizações, a qualidade das rodovias brasileiras é bastante ruim, sem falar da malha não privatizada, que onera os gastos públicos, que muitas vezes não conseguem atender às necessidades principais, encontrando em larga escala as rodovias não pavimentadas e sem manutenção. Aqui é mais um mapa para a gente poder comparar, né? Onde nós temos a rede ferroviária e rodoviária do Brasil, né? Observamos que a rodoviária é muito superior em extensão à rede ferroviária, né? Com relação à rede ferroviária. Falar um pouco sobre as ferrovias no Brasil, né? Predominante até o século XIX, principalmente na região sudeste. O transporte ferroviário no Brasil teve seu auge durante o período do café, porém ainda hoje encontramos ferrovias em construção no Brasil, mas as mesmas estão com suas obras paradas, abandonadas ou atrasadas e sem previsão para finalização. Como exemplo de ferrovias em construção, temos a Ferrovia Norte-Sul, que apesar de já funcionar em alguns trechos, encontra-se inacabada. As ferrovias brasileiras possuem quase que totalmente apenas a função do transporte de mercadorias, já que na década de 90 sua privatização foi realizada, passando a atender interesses de grandes produtores e fazendo com que a concentração de ferrovias até hoje se mantivesse
nas regiões Sudeste e Sul, mesmo possuindo alto custo de construção. Ao contrário das rodovias, as ferrovias possuem baixo custo de manutenção. Aqui nós temos um mapa para a gente comparar, né? Onde note-se que na Europa tem um número muito grande, uma malha ferroviária gigantesca, né? Onde você viaja de país a país pela malha ferroviária. Aqui é melhor para a gente entender, né, a dimensão, né, onde temos também a malha dos trens de alta velocidade na Europa, né, os famosos trens de alta velocidade europeus, como são chamados, atingem velocidade de até 320 km por hora e são a maneira mais rápida de viajar entre as principais cidades europeias. Os principais são o TGV, o Eurostar, o Thales, o Wave e o Ice. São chamados também de trem-bala, né? As hidrovias no Brasil, né? Lembrando que o Brasil tem um grande potencial hídrico para implantar hidrovias, né? Que seria o ideal, né? No Brasil, o transporte hidroviário é o que possui a menor representatividade e participação do sistema de deslocamento nacional, ou seja, não se tem grandes malhas hidroviárias, né? Esse dado acaba sendo contraditório, haja visto o grande potencial que o país possui para esse modal. O Brasil possui uma rede hidroviária muito ampla, sendo que muitos rios são navegáveis de forma a nem exigir construção de grandes empreendimentos e estruturas como obras de correção e instalação de equipamentos. A negligência de investimentos nas hidrovias brasileiras pode ser justificada pela existência de muitos rios de planalto que são mais acidentados e exigem mais obras de correção para facilitar o transporte. Os rios de planície mais facilmente navegáveis enquanto em áreas afastadas dos grandes centros econômicos. Outro ponto aí, né? Já por outro lado, cita-se a concentração de investimentos em rodovias em áreas onde o mais indicado seria investimento em hidrovias, cujo exemplo mais notório é o caso da Transamazônica, né? Uma estrada construída quase que paralelamente ao rio Amazonas, que é de fácil navegação, né? Sendo um dos mais extensos com maior volume de água do mundo. A partir dos anos de 1980, com a criação do Mercosul, passou-se a exigir ainda mais das hidrovias, com o intuito de integrar o Cone Sul. Os investimentos públicos nessa área elevaram-se, mas ainda são insuficientes. As principais hidrovias do país são a Tietê-Paraná, a do Rio São Francisco, a do Amazonas, entre outras. Aqui nós temos alguns caminhos fluviais, né, e sua extensão, para a gente ter uma noção aí do tamanho dos caminhos fluviais aqui no Brasil, né, as hidrovias. Aqui a rede hidrográfica brasileira, né, onde podemos nesse quadro ver quais seriam os rios, né, à nossa direita. A extensão aproximada em quilômetros, os que são navegáveis, os que têm potencial, mas não são navegáveis, né? Os estados onde são implantados e qual seria a bacia hidrográfica ali. Temos também a nossa malha hidroviária brasileira, né? Aqui nós temos ela, onde podemos ver os nomes, né? Temos a hidrovia do Madeira, uma das principais, né? A hidrovia do Tapajós Teles Pires, a hidrovia do Tocantins Araguaia, hidrovia do Parnaíba, hidrovia do São Francisco, a hidrovia Tietê-Paraná, como uma das principais também, né? A hidrovia do Paraguai-Paraná,
Hidrovia do Sul e Hidrovia Lagoa Mirim. Aqui nós temos o sentido, né, das hidrovias brasileiras, né, os eixos hidroviários importantes. Também temos aqui o corredor de escoamento, né, um dos principais corredores ali, onde vão até determinado ponto e a partir dali é o principal local para escoamento de mercadorias, né, de produtos. As principais hidrovias da bacia amazônica, né, podemos observar as áreas navegáveis aí, né, a ferrovia, rodovia e hidrovia, né, tendo em vista que o grande potencial para a implantação de hidrovias navegáveis aí, né. Aqui nós temos alguns exemplos aqui, né, do terminal Itacoatiara no Rio Amazonas, o terminal do Porto Velho no Madeira, o terminal de Itacoatiara que nós temos a nível de mapa, né, para a gente ver a ligação com o terminal de Porto Velho. Aqui nós temos alguns comboios do tipo Rio Madeira, né, onde nós temos uma máquina puxando vários comboios ali, né, tipos de transporte aí. Alguns tipos de embarcações da Amazônia utilizado, né? Tem embarcação butaneira, né? Onde de certa forma levam-se esses tanques aí, né? Para transporte de combustível ou de gás, né? Principalmente o gás de butano como é utilizado, né? Transporte de carretas, né? Podemos observar aqui à nossa direita, e o transporte de soja, né? Tem algumas áreas de influência, né, da região norte, a gente pode observar aí, né? A bacia do Nordeste, podemos observar como é propício também até os portos, né? Áreas navegáveis com potenciais. Temos os trechos navegáveis, o trecho de pouca navegabilidade, né? Bacia do São Francisco, né? Extensão de 1.115 quilômetros. Um comboio do tipo Rio São Francisco, né? Os comboios que são transportados em determinados pontos do Rio São Francisco. Lembrando que essa integração das hidrovias poderia ser uma integração da América do Sul, né? Lembrando que temos alguns rios internacionais aqui, né, no Brasil. Ou seja, aqueles rios que nascem fora do país, né, e vêm para o Brasil, ou ao contrário, né, nascem no Brasil e vão para outros países. Alguns portos importantes, né. Resumindo, né, investir em hidrovias, né, fazendo uma análise nessa imagem aí, né, o congestionamento, né, que está aí assim, uma vez que temos um grande rio e não foi investido em hidrovias. E lembrando que a hidrovia é uma ação a favor do meio ambiente, né? Observe como não tem congestionamento, lembrando que um navio ou até mesmo um trem consegue transportar cargas muito superiores a caminhões. As aerovias no Brasil, né, as empresas brasileiras de infraestrutura aeronáutica, né, a Infraero, foi fundada em 1973, a empresa pública federal responsável pela infraestrutura e administração dos transportes aéreos no país. Ela comanda 66 aeroportos no país, com sede nas principais capitais do Brasil: Belém, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo sendo meio de transporte de custo elevado, o aumento no número de empresas e, consequentemente, a competitividade existente entre elas faz com que esse modal de transporte é cada vez mais usado
por muitos brasileiros, né? Mas a ser usado cada vez mais. Assim, atualmente é possível encontrar uma passagem aérea por um preço compatível ou até mesmo inferior ao transporte rodoviário. Lembrando que se ganha muito tempo, né, nesse transporte aeroviário e muito mais seguro que o rodoviário. Dentre todos os aeroportos do Brasil, merece destaque o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, seguido do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, considerados os mais movimentados do país em relação ao número de passageiros e mercadorias transportados, tanto com destinos nacionais quanto internacionais. Nos últimos anos, por conta de conjunturas internas e externas, o transporte aéreo no Brasil sofreu grandes transformações. No início dos anos 90, o mercado era dominado pela Varig, como a empresa símbolo da aviação nacional. Ainda atuava VASP, Transbrasil, como empresas de importância tanto no mercado doméstico quanto internacional. Atualmente, a Latam é a principal empresa no mercado doméstico, no âmbito das linhas nacionais, especialmente as ligações entre as capitais. As operações são feitas majoritariamente pela Latam, pela Gol e pela Azul. A aviação brasileira cresceu muito nos últimos anos, com o surgimento de novas companhias aéreas e a grande modernização das já existentes. Foi possível aumentar o número de assentos disponíveis na malha aérea. Com a competição entre as companhias, esperava-se que as tarifas melhorassem, mas não foi exatamente isso que ocorreu. No Brasil também operam grandes companhias internacionais como American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, British Airways, Air France, Lufthansa, TAP Portugal, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, entre outras. Depois da Segunda Guerra Mundial, a aviação comercial vivenciou um grande desenvolvimento, onde o avião passou a ser um dos principais meios de transporte de passageiros e mercadorias no contexto mundial. O transporte aéreo, sem sombra de dúvida, foi o que mais contribuiu para a redução da distância de tempo. Rápido, cômodo e seguro, o avião suplantou outros meios de transporte de passageiros a médias às longas distâncias. O que claramente se percebe é que os meios de transporte no Brasil precisam de diversificação para que haja menos dependência das rodovias nos deslocamentos de mercadorias e pessoas, sendo necessário a instalação de uma matriz multimodal, ou seja, vários sistemas de transporte diferentes integrados. Aqui podemos observar a malha aeroviária, né, onde temos os aeroportos, né, de cada cidade polo, né, principalmente nas capitais, né, e também não poderia deixar de listar para vocês, né, sobre as áreas onde ocorre os usos de transporte no geral, né, que nós falamos sobre um dos principais meios de transporte também seriam os dutos, né, onde eles ocorrem. Nós temos a base primária, né, de onde se sai, e base secundária, a refinaria atual e a refinaria futura. Lembrando que o Brasil também poderia investir bastante, né, na confecção desses dutos aí, tá certo? Bem, pessoal, espero que tenham gostado aí. Até a próxima. Tchau, tchau.